pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje se chama Débora Brito Drummond. É um trava-língua. Débora com vários R's. Na sua mochila, ela carrega mais de 10 anos de experiência na moda. 2 graduações pelo Senai C-Ticket, uma em moda e outra em design de superfície. Muitos países viajados na sua trajetória como nômade digital na Europa. E hoje, ela mora na cidade de Marseille, na França. A Débora descreve sua profissão como designer multidisciplinar. Sua carreira começou com uma estamparia, mas ela seguiu colecionando experiências e aprendizados em outras diversas áreas, além da moda e do design, como marketing, UX design, edição de vídeo e animação. Débora, muito obrigada por ter topado participar. Quer dizer um oi aí para os mochilers? Oi, Mariana, eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu convite. E oi, gente, tô aqui para dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, dos perrengues e das coisas que acontecem aqui na Europa. E espero que vocês gostem da minha entrevista com a Mariana. Ah, tenho certeza que vai arrasar. Eu conheci você através do LinkedIn por um post que teve mais de 12 mil likes e 600 comentários. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem várias coisas que eu me identifiquei ali e várias coisas que são diferentes do Canadá. Então, mais pra frente a gente vai falar sobre esse post, que foi, assim, muito polêmico, mas muito enriquecedor, assim, pra aprender mais sobre como que é realmente, tipo, trabalhar na Europa, na França, né? Então, Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas eu queria que você começasse me falando sobre o que você faz hoje e como é que você foi parar aí na França. Então, Mariana, hoje eu trabalho como freelancer em 2 marcas, uma marca americana e uma chinesa. Em uma eu faço basicamente estamparia, ajudo um pouco a estilista na coleção também, porque ela é novata, né? Então tem várias questões técnicas que eu ajudo ela. Mas basicamente faço estampa. E para essa marca de acessórios chinesa, eu faço mochilas. Projetos de mochilas, malas, né? Que a China é um gigante na produção desse material. Olha só, mais uma pessoa que faz mochilas aqui. Eu já entrevistei o Lípcio, que ele é dono de uma marca de mochilas. Ai, que incrível! Eu adoro fazer mochila. Eu caí nessa sem, nenhuma experiência sobre. E é uma coisa que eu adoro fazer. Às vezes até pro meu portfólio, assim, sem nenhum cliente pedindo, eu tô fazendo porque realmente eu acho muito legal. Incrível. E eu vim parar na Europa, eu vim pra França. Eu viajei um tempo na América do Sul porque eu precisava sair do Brasil. Tava num momento, assim, de um desgaste mental e físico gigantesco. Quem trabalha com moda no Brasil sabe que não é fácil. E principalmente se você tá num ambiente de fábrica, que é um estresse, assim, absurdo. E coordenar a coleção, nossa, era, assim, impossível. Então, como eu tava muito desgastada desse trabalho, eu comecei a viajar à América do Sul para abrir minha mente um pouco. E aí acabei conhecendo um grupo de franceses que estavam retornando para a França. E eu tinha lugar para ficar. Que essa que é a questão difícil de vir para a Europa, né? Principalmente aqui para a França. É muito caro uma estadia. Então, você pode, comprar souvenir, você pode comer, você pode passear, mas para morar, para ficar alguns meses é quase impossível. É muito mais caro do que a passagem, e a passagem já não é barata. E aí eu vim por isso, porque eu tinha onde ficar. E fui ficando. Viajei bastante, né? Como te falei, por conta da imigração, para não ter problema de visto. E é isso. E quando você viajou pela América do Sul, você já estava trabalhando também como freelancer, tipo... Sim. Nômade digital? Então você começou a ser nômade digital lá na América do Sul já? Verdade, sim, verdade. Eu tava fazendo um freelancer na época pra All Boy, tava fazendo estampa localizada pra eles. E também tava fazendo alguns freelas pelo Behance. Que no Behance ele tem essa aba Jobs, que você pode se aplicar como freelancer e aí você consegue alguns trabalhos por lá. E aí, quando eu saí do Brasil, eu fui pra Bolívia. E aí, na Bolívia, eu tava trabalhando pra All Boy e fazendo freelancers também. Eu nunca paro de trabalhar porque eu gosto. Sabe, se eu precisar sentar no meu computador pra fazer um layout, pra fazer uma estampa pra ninguém, eu vou fazer, porque eu gosto. Então, através do Behance, realmente, as pessoas... Eu dei essa dica muito no LinkedIn, porque muitas pessoas me perguntaram, mas como você consegue trabalho freelancer internacional?
Falei, gente, bota seu currículo em inglês, atualiza seu portfólio e entra lá na aba e fica procurando, senta lá. Vai aparecer muitas coisas, assim, aparece, quero identidade visual para minha marca, quero uma estampa de florzinha para minha coleção de verão. Tem de tudo. Então, você pode procurar e se aplicar. Todos os meus clientes internacionais, quase todos, 99%, vieram do Behance, dessa forma, de procurar mesmo. Caraca. Tu lembra, assim, da primeira vez que tu começou a ganhar em dólar? O primeiro freela que tu fez isso, que, tipo, deu um boom na tua cabeça? Como é que foi o sentimento? Então, eu lembro, sim, porque quando você ganha em dólares pela primeira vez, minha filha, ainda mais você estando no Brasil, né? Aquela diferença. Eu tinha acabado de voltar da China, mais ou menos. Tinha uns meses que eu tinha voltado da China. E aí, na China, eu testei muito meu inglês, né? Porque uma coisa é você ter aprendido inglês. Outra coisa é você estar conversando com outras pessoas. Principalmente com pessoas que não são nativas. Que tem uma diferença na expressão, que tem uma diferença, né? Se traduz, né? Você se traduz na sua língua. Então, um pouco complicado. E aí, quando eu voltei, eu fui botar algumas coisas no Behance que eu tinha feito lá na China. Algumas mochilas. E aí digitei na aba Jobs, freelancer, mochila, e, né, backpacker, designer. E aí tinha um anúncio perguntando de alguém que fizesse o desenho técnico da mochila, se eu não me engano, na época. E aí era uma coisa que eu já estava fazendo muito, todos os dias. E aí eu mostrei meu trabalho e na hora a pessoa me contratou. E pagou, assim, muito mais do que eu estava ganhando no meu trabalho fixo. Coisa de ficar na internet caçando. Tem mais algum outro site que você usou já, além do Behance, tipo Upwork ou esses outros? Pior que não, porque realmente o Behance sempre me deu um retorno muito legal. Caramba, de verdade. Massa. Pois é, não sei se eu dou sorte ou se talvez as pessoas não conheçam tanto essa... No LinkedIn, por exemplo. Eu não conhecia essa aba do Behance. Então, todas as pessoas que falaram comigo no LinkedIn, quase todas tinham portfólio no Behance e não conheciam essa aba de trabalho. Eu acho até legal que você colocou no seu LinkedIn também, tipo, design, como profissão freelancer, e colocou o símbolo do Behance. O Behance, sim. E isso, quando tem uma logo ali, nessa tua profissão, no LinkedIn, eu acho que destaca muito. Quando não tem logo nenhuma, eu acho que parece que fica, tipo, empresa fantasma, sabe? Né? Eu achei muito legal que tu colocou ali no teu LinkedIn o símbolo do Behance também, que chama atenção, dá mais credibilidade. Eu acho que essa é uma coisa muito legal. É claro, e eu botei até porque, realmente, ele é o provedor do meu trabalho, assim. Se eu consegui esses freelancers foi porque eu tava ali no Behance procurando e atualizando meu portfólio. Sim. Bom, já que tu começou a falar da China, eu tenho uma pergunta pra ti sobre isso. Você trabalhou no Brasil com diversas marcas, né? Com diversas fábricas e tudo mais. E em uma delas, você teve oportunidade de ir para a China, como você estava falando, com sua coordenadora, com o dono da empresa. Sim. Como é que foi, primeiro, essa experiência lá? E, segundo, se o fato de você poder chegar tão longe, tipo, de ir para lugares tão novos, fez com que você ficasse nessa empresa por mais tempo do que você queria, talvez. Deixa eu explicar por quê. Porque hoje, nessa empresa que eu tô trabalhando, o meu chefe, ele vai pra China, antes da pandemia, ele ia pra China a cada 3 meses. E certeza que eu iria com ele depois que abrisse, né? Mas, assim, eu que tava com vontade de procurar outros empregos, eu até vou trocar de emprego agora, mas o fato, tipo, de ter essa promessa de um dia, tipo, ter essa experiência de ir pra China, fez com que eu pensasse, pô, quem sabe eu devo ficar aqui mais tempo só pra ter essa experiência, pra colocar no currículo, porque além de colocar no currículo, né, é também uma experiência muito grande. Tipo, você falou pra mim que a partir daí que você começou a aplicar pra freelas internacionais, né? Exatamente. Então, queria saber de ti disso. Então, ir pra China foi uma das coisas mais, assim, enriquecedoras que aconteceram comigo na minha vida, assim, na minha existência. Não só por trabalho, mas porque realmente uma viagem internacional, ela abre a sua mente e pra um lugar que... Nossa, na China a gente é um alienígena. Real, assim, as pessoas Eles param na tiravam rua... foto contigo? Nossa, demais! Demais! Eu com piercing, tatuagem, cabelo colorido. Nossa, as pessoas paravam na rua, caíam Uma vez um cara caiu de uma motocicleta, assim, porque ele tava me olhando tanto que ele caiu, simplesmente. Não acredito. De verdade. Sim, de verdade. Eu fiquei, gente... Porque você imagina se as pessoas não têm contato com absolutamente nada que é diferente. Eu fui pra 3 cidades grandes lá, que é Guangzhou, Xangai...
e Huangzhou, eu acho. A e fábrica da empresa que eu trabalho é em Qingdao. Qingdao, eu não conheço. Porque acho que, se eu olhei no mapa depois, acho que eu viajei muito a costa sul da China. Eu viajei bastante lá, mas foi só numa área, assim. Não cheguei aí pra outros lugares. E é tudo muito diferente, muito diferente. Então, acho que abre a sua mente no sentido de que tem tantas outras coisas que você pode ver na sua vida. Culturas são tão diversas. E a gente que tá no Brasil, a gente já tá inserido numa cultura muito forte. Então a gente não fica pensando, como ser. Eu, pelo menos, nunca fiquei pensando como seria isso nesse lugar, nesse lugar. Só realmente quando eu saí do Brasil, que quebrou essa barreira da minha própria cultura, que eu comecei a entender como tudo funciona. E a China, assim, pra quem trabalha com moda, é incrível. Incrível, porque você vai pra lugares. Só feiras de materiais na China são 5, 6 maracanãs. Então você imagina a quantidade de aviamento, de estampa, de coisas que você pode ver, de tecnologia para roupa, que já na época que eu fui, foi 2016, já tinham coisas que eu ainda não vi acontecendo. Então, né, já estão muito mais avançados, assim. A gente fica com essa mentalidade de que chineses são, não digo nem atrasados, mas são um pouco mente fechada por conta do comunismo, do confucionismo, ou então que são muito tímidos, porque no Brasil eles são mais na deles. E não tem nada disso, eles são brincalhões, eles são risonhos, eles são fofos. Toda vez que eu via uma criança, eu fazia aquela... E aí as pessoas me davam a criança. E eu ficava com a criança na mão. E quando eu conheci chinês... Nisso. Sim, é incrível, é incrível. Eu fiquei até triste quando eu voltei pra cá, porque eu fiquei pensando, nossa, a gente acua tantas essas pessoas aqui, porque a gente é muito entrão, a gente faz zoações, a gente faz piadas, a gente fala do olhinho, a gente fala que fala flango. Sim. E aí acho que eles ficam acuados de se abrir tanto com a gente. E estando lá, eu vi que, nossa... Eles são muito incríveis, de verdade, assim. Acho que se você tem essa oportunidade, nossa, vai mudar a sua cabeça. Mesmo que você já conheça o Canadá, tá muito próximo, assim, né, da nossa cultura capitalista, entre aspas. Não que eles não sejam. Mas lá você vai ver uma coisa de hierarquia, de coisas tão antigas, assim, que a gente não tem nem, sabe, nem noção mesmo. E quanto a trabalho, eles trabalham muito bem. Um profissionalismo absurdo. As fábricas são totalmente projetadas pro trabalhador. E isso eu nunca vi isso no Brasil. A primeira fábrica que eu fui, claro, né, a gente pode problematizar isso de várias formas, mas eu trabalhei em fábrica no Brasil e eu sei que com a dificuldade de pessoas que têm filhos, por exemplo. Nas fábricas que eu fui na China, tem uma ala para as crianças ficarem. Tem jardim para as crianças, tem um lugar que você pode sentar e comer com seu filho na hora do almoço e depois voltar para o seu trabalho. Podemos ver isso de várias formas. Podemos. Eles fazem isso também por conta de certificações, né? Porque dependendo, eu já vi relatório de certificação de fábrica. Tem algumas fábricas que têm a certificação com uma nota baixa, né? Porque não tem certas... sim. Não tem certos benefícios na fábrica pro cliente. Mas eu acho que, assim, um dos motivos, além de se preocupar com os funcionários, talvez, seja ter essas certificações para conseguir mais contratos, né? Acredito. E essa fábrica que eu tô citando, a Adidas usa essa fábrica também. Então eu imagino que seja uma fábrica realmente com um nível, assim, interessante. Sim. Então vá pra China se você tiver oportunidade. Então, você vai gostar. Eu quero ir, mas agora eu vou trocar de emprego, então eu não vou com essa fábrica. Mas quem sabe tem uma oportunidade com um emprego novo, né? Claro, porque claro. Tudo se produz na China, minha segunda pergunta era essa, tipo, ficar ter essa oportunidade de ir pra China com essa empresa fez com que você ficasse lá por mais tempo, ou você nem chegou a pensar nisso? Não, então, eu acredito que faça. É porque eu tive um caso particular, assim, meio que especial. Porque como o ambiente de criação era só 2 pessoas, assim, não quero... Ai, ficou complicado, né? Tô gaguejando. Mas é porque tinha uma concorrência, sabe? Não queria falar assim, mas tinha uma certa concorrência para mostrar trabalho, sabe? É um pouco complicado quando... E aí, quando eu fui pra China, eu entrei como júnior, 6 meses depois eu já tava designer de produto, e aí 6 meses depois eu já tinha ido pra China. E quando eu voltei da China, meu salário aumentou. E aí, um mês depois, eu perdi meu emprego. Mas eu entendi que era por conta de outras coisas. Eu acredito que ninguém vai pagar pra você ir pra China e te dar um salário legal porque acha que você trabalha bem e te botar na rua no outro dia, assim. Acho que
Ninguém faria isso. Então eu entendi que foi uma coisa meio que interna, assim, sabe? Mas eu acredito que sim, que se o seu empregador ele quer te levar pra China, ele quer te dar essa oportunidade, é porque ele quer que você fique e você cresça na empresa dele. Né? Ninguém vai realmente pagar uma pessoa pra estar... É caro estar lá, mesmo que você pague em dólar e tudo, é caro estar lá, é caro se deslocar, comer e tudo. E também as fábricas têm que parar pra te receber, né? Elas não ficam trabalhando. Eu vejo isso, eu vejo essa oportunidade de ir pra China como um curso que você tá recebendo da sua empresa. Exatamente. Né? Totalmente, totalmente isso. E também essa coisa de ter toda essa experiência para além, porque você tá lá trabalhando, mas ao mesmo tempo você tem 1 ou 2 dias livres, né? Então você pode fazer o seu passeio e tudo. É um curso meio colônia de férias, assim. Mesmo que você trabalhe muito, você vê tanta coisa. Bom, voltando agora um pouquinho pra sua temporada França. Eu queria saber se você fala mais francês ou fala mais inglês no seu dia a dia. E se é possível morar em Marseille sem falar francês. Menina, não é possível respirar na França sem respirar em francês. Tossir tem que tossir em francês. Piscar tem que piscar em francês. Assim, não existe falar outra língua aqui. Quando eu cheguei aqui, o meu inglês estava legal e o meu espanhol estava super legal, porque eu tinha voltado da América do Sul. Mas serviram de absolutamente nada. Tive que aprender francês do zero. Claro que tem alguns casos, conheço pessoas que vivem aqui só falando inglês, mas aí você trabalha para uma empresa, talvez internacional, que você tem que lidar com britânicos e americanos todo dia, e na sua vida real, assim, você vai se dar muito mal, porque as pessoas não vão te ajudar e é isso. Principalmente aqui no Sul. Aqui no Sul, até que algumas pessoas falam um pouco de inglês porque tem muito imigrante. Então, é uma língua que você aprende para você se comunicar com outras pessoas. Mas, mesmo assim, mesmo tendo um pouco mais de pessoas falantes de inglês, você não consegue viver sua vida só falando inglês. Não adianta, de verdade. E você fez algum curso de francês ou aprendeu na marra mesmo? Aprendeu conversando? Eu comecei a aprender no YouTube. E aí, como eu vi que era muito difícil, principalmente pelo som, que é muito distante do que a gente está acostumado. A gente pensa que é parecido, né? Ah, não, vou entender, porque vem do latim, é parecido. Não vai. Você vai conseguir ler alguma coisa, vai. Só que o som é tão distante do que a gente aprende em português. Por exemplo, se eu falo pra você au, em português. Sim. Em francês é o. Ah, sim. Então, e são vários. Todas perdi a palavra em português. Vogais? Não, é vogais juntas. Como é que se fala? Quando elas estão juntinhas, as vogais. Eu perdi até meu português. Gente, Encontro vocálico. Nossa, muito técnico, não lembrava mais disso. Mas então, todo encontro vocálico tem um som diferente pra gente. Todo. Então você lê tudo errado, você fala errado, você ouve, você não entende. A pessoa pode estar falando uma frase que no latim, assim, que em português vai ser muito parecida, mas o som vai ser muito distante pra você. Então, isso aqui pra mim é o mais complicado. Entendi. Aí eu paguei uma senhorinha pra me dar uma ajuda nos verbos, em coisas mais básicas. E aí depois... Agora o sol tá batendo bem. E aí depois eu aprendi sozinha, falando, indo na rua, conversando, ouvindo. Nossa, eu comecei a ouvir todas as músicas da rádio francesa. Eu botava no jornal todos os dias, novela, tudo. Porque quando eu comecei a escutar bastante, eu comecei a falar ok. Só que aí o problema é que eu comecei a perder meu inglês completamente e o meu português também ficou bem danificado. Não acredito. Demais, eu esqueço palavras em português. Eu tava nervosa mais por isso. E o seu namorado, marido, não sei, ele é francês ou não? Ele é francês, sim. Então, o meu marido é brasileiro, então eu converso com ele todo dia em português, então eu não perco meu português. Pois é. Eu falo com a minha família, assim, quase que de vez em quando, por conta do fuso de trabalho. E mesmo assim, você falando com a sua família, meio que você tem uma linguagem. Quando eu conheço um brasileiro aqui, de outro lugar, de outro estado, com outras expressões, eu já fico meio perdida. E eu realmente, eu perco palavras. Às vezes eu lembro a palavra em espanhol, em inglês e em francês e eu não faço a mínima ideia de como é com português. De verdade. Tem muita coisa que a gente traduz também, tipo, do inglês pro português, que eu pensava que eu jamais ia fazer isso, mas eu me pego fazendo, tipo... Eu demais. Eu tenho mania de falar agora, tipo, funciona pra você esse horário? Eu não falava assim em português, funciona pra você. Ou também, muita gente traduz o verbo realizar. Eu realizei que... eu percebi, eu me dei conta, né? Realizar é se dar conta. Sim. Eu não falava eu realizei em português. Não. Realizar é tipo realizar um sonho. É isso. Né? É bem louco isso. Eu fico nessa também. Aqui no Canadá, não sei se você sabe, tem uma...
província, que é um estado, que foi colonizado por franceses, né? E até hoje eles falam em francês, é uma coisa assim, sim. bem à parte, que é Quebec. E nas cidades grandes se fala inglês também, não tem problema. Eu até, no carro, quando a gente tá dirigindo pra lá pra passear, a gente tenta aprender algumas palavras, né? Porque eu esqueço tudo, sempre tem que aprender de novo. E eu vou chegar pra falar com eles, nem sempre precisa, porque a maioria das pessoas falam inglês. Com certeza, Mas, eles têm às noção, vezes, nas cidades de fronteira, com o Ontário, que é o estado que eu moro, com Quebec, Com Quebec? aí a galera não fala. Aí tu chega no posto de Nossa. gasolina e aí eles falam básico, né? Mas eles já chegam perguntando em francês. Aí, Nossa. tipo, é um baque, assim, mais Não, deve ser mais muito louco, forte. né? Deve ser muito louco, porque realmente Mas é legal, do cara, mesmo tipo, país. É muito louco, tu atravessa a fronteira, muito assim, louco. pra ir, às vezes não tem fronteira, tipo, física, não tem um física. muro. Tu Sim. só tá aqui de um lado e depois tu vai no posto de gasolina do outro lado e a pessoa fala em francês contigo, é muito louco, assim, meu... É muito Nossa, massa. imagino. E quando você não tá acostumado a ouvir francês, eu acho que soa de uma forma muito... E a galera que na França fala que o sotaque do canadense é ainda mais complicado do que o deles. Que é tipo um francês antigo, né? diferente. É um francês que chegou lá com a colonização e aí teve uma outra... Muito Dizem doido. que o francês que as crianças aprendem na escola é o francês da França. Mas a galera que entendi. mora lá, né, que já tem esse inglês mais antigo, como você falou, fala um pouco diferente. Tem outra coisa que eu queria falar contigo, que é sobre o aprender fazendo. Sim. Eu vi que você começou a trabalhar na área já com estamparia antes mesmo de fazer faculdade. Sim. E apesar de você ter feito 2 faculdades, né? Você sempre continuou aprendendo outras coisas, Sim. fazendo, pelo que eu entendi. Você pode Sim, clarificar um pouco mais sobre isso. Tem até uma designer que eu sigo no Instagram que se chama Janaína Zermiani. E ela é designer independente há 14 anos. Quase o mesmo tempo que você também. Faz tanto freela quanto você. E hoje ela tem vários cursos pra ensinar a galera, tipo, a como ser um designer freelancer. E uma das coisas que ela fala é que não precisa ter faculdade pra começar a trabalhar na área. Não precisa. Eu concordo com ela plenamente. Eu queria saber mais Entendo sobre todo- isso, tipo, de ti, assim, porque eu acho que eu tenho vários testemunhos, né, de que é possível fazer isso com a sua história, com a história do Guilherme, que eu entrevistei alguns podcasts atrás, depois eu coloco ali a descrição do episódio dele, que hoje ele trabalha na Benetton, e ele nunca fez faculdade na vida. Acredito, Ele começou a faculdade, acredito. não terminou. Então ele chegou tão longe assim, sabe, sem ter. Eu, particularmente, eu adoro o ambiente acadêmico, mas Eu eu também. sei que, assim, é tradicional, não funciona pra todo mundo, né? Mas queria ouvir de ti, assim, como é que foi esse começo lá e sobre esse assunto de aprender fazendo. Então, eu também gosto muito do ambiente acadêmico, que nem você, Mariana. Eu gosto de estar com essa sensação de que eu estou usando o meu tempo para aprender alguma coisa. Isso me estimula muito. E eu tenho esse problema de pensar demais. Então, enquanto eu consigo ocupar minha mente, para mim tá tranquilo. Eu evito ansiedade, evito, sabe, overthinking. Eu fico tranquila. Mas realmente, eu acho que uma coisa que meu pai sempre falou para mim, que o conhecimento ele é muito importante, mas a escola ela é só um caminho. Então, eu acredito que a escola e a faculdade, elas te dão toda uma noção técnica que você, realmente, elas te ensinam, claro, não estão lá à toa. Mas é um caminho, sabe? Elas vão te dar assim, segue esse caminho aqui. E aí te dão um caminho, só te mostram um caminho. E aí você, com a sua experiência, com o seu trabalho, com o seu estudo sozinho, com o seu tentar errar e voltar a fazer. E é isso que vai fazer você crescer. Praticamente tudo o que eu sei, eu aprendi fazendo. A faculdade me deu uma noção técnica, me deu exemplos de pessoas que fizeram, me deu uma certa noção, assim. Mas nada que talvez um curso técnico não tivesse me dado também, entende? Ou então uma outra coisa, assim. E eu comecei a a trabalhar com estamparia porque eu desenho. Eu sempre desenhei, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí meu pai, ele fazia serigrafia como um hobby, assim. Ele aprendeu quando ele era adolescente, acho que era por
conta desse movimento hippie aí que teve nos 70 e tudo. E aí ele aprendeu a fazer tie-dye. Meu pai é uma pessoa muito criativa. Meus pais são pessoas muito criativas. Infelizmente, eles não puderam, assim, usar a criatividade deles em praticamente muita coisa na vida, né? Porque pessoas periféricas, assim, não têm grandes oportunidades, têm que trabalhar com outras coisas, né? Mas eu tenho esse contato, assim, com a serigrafia, e as minhas melhores lembranças são do meu pai fazendo tela, assim. Verão no Rio de Janeiro, fechar lá, revelar tela, cor, tinta. Até o cheiro da tinta, assim, não, meio problemático. Mas enfim, até esse ambiente de estar ali colorindo, misturando cores para conseguir outras cores, fazendo tie-dye. Então eu acho que isso já abriu a minha mente para uma coisa que, sei lá, eu gosto de desenhar e aí tem esse caminho. Então acho que desde sempre eu linkei isso de alguma forma. E eu também... Então os seus pais sempre te incentivaram a seguir nessa área criativa? Então, não. Não? Não, nem um pouco, na verdade, nem um pouco. Eles ficaram muito tristes quando eles souberam que eu queria trabalhar com arte e tudo. Mas não de maldade, assim, mas pela... Preocupação, né? Preocupação, é. Meu pai falava assim pra mim, meu pai é uma pessoa sábia, assim, ele falava, minha filha, você tem que ter o plano A e o plano B. O plano A é ganhar dinheiro. O plano B é fazer o que você gosta, porque, infelizmente, o que você gosta da sua classe social não vai te dar dinheiro. Ele falava, arte é pra quem tem dinheiro, arte é pra rico. E aí eu ficava nessa meio mal. E tanto que eu comecei a fazer moda e desenho industrial porque eu achei que eu conseguiria botar a minha arte numa coisa que eu fizesse dinheiro. Mas mesmo assim eles não gostaram tanto. Hoje eles, né, estão felizes com o que eu segui, assim. Me acham uma pessoa forte de ter seguido mesmo sem suporte. E você também começou a fazer a faculdade de engenharia de produção, né? E também de audiovisual. Eu comecei a fazer engenharia de produção lá no Senai C-Ticket, porque era isso, eu queria ter uma ideia de como as coisas eram feitas também. Além de ter toda essa coisa técnica da moda, eu queria saber como o produto real ficaria no seu resultado final. E eu comecei a fazer isso mais pela design de superfície, porque na época era um curso muito novo. Eu lembro ali em 2010, 2011, era um curso muito novo. E aí você aprendia vários materiais, mas eu não tinha ideia do produto final. Então eu comecei a estudar engenharia de produção, porque eu morava no Senai, então eu tinha essa facilidade. Sim. E porque eu queria entender como o produto morava ficaria lá pronto. mesmo, tipo Morava literalmente no campus da faculdade. Coisa de americano, né? Minha coordenadora minha morou lá. Porque eu sou do sul do Brasil, sou lá de Joinville. Mas eu trabalhei por anos em Jaraguá do Sul. Eu conheço Jaraguá do Sul. Sim, perfeito. Eu acho que a Malve fazia pesquisa de beneficiamento de algodão no Senai, se eu não me engano. Porque o Senai tem uma planta piloto de beneficiamento de algodão incrível. E eu lembro que várias marcas do Brasil grandes iam lá pra dar uma estudada e tudo, né? Sim. Porque o Senai também tem essa coisa da tecnologia, né? Ele propõe máquinas diferentes. Sustentabilidade. Não, o Senai é realmente incrível. Então, muitas pessoas lá, quando começaram na Malve, isso há, 20 anos atrás, eles pagavam para as pessoas estudarem lá no Rio de Janeiro. Então, muita gente morava lá no Senai mesmo e estudava lá. Então, a minha coordenadora morou lá, ela tem várias histórias de bandido que se escondeu na caixa d'água, e a polícia vinha eu lembro dessa do bandido da caixa d'água. Eu lembro. Menina, uma vez eles derrubaram um helicóptero. Então, do lado da faculdade. Não foi a mesma história? Eu não sei se foi nesse dia, porque eu lembro que teve a coisa do bandido da caixa d'água, mas eu acho que foi na outra semana que eles derrubaram um helicóptero. Acho que eles estavam em guerra. Eu lembro que um dia eu acordei de manhã, eu abri minha janela e a Dilma, era Dilma, tava lá. E o Marcelo Crivella, que era o prefeito do... Gente... No Senai, acabaram de descer, eu tomando meu café, assim, o que está acontecendo? Não, o Senai realmente, olha, se você for sem foco, você se perde. Porque morar na faculdade é aquela coisa, sonho adolescente, né? E eu vim de São Gonçalo, que é muitíssimo longe. Não tive uma adolescência assim que pudesse fazer coisas, então realmente eu tive que manter um foco ali. Porque senão eu não ia aprender nada, não ia fazer nada. Quem realmente se foca consegue fazer muita coisa ali dentro. A biblioteca é incrível. Nossa, só o acesso que você tem livros de tendências mundiais, assim, nossa, é um privilégio. A confecção, a planta de confecção. Eu aprendi a costurar com máquinas, assim, de última tecnologia japonesa, sabe? E não era uma faculdade cara, assim, eu trabalhava na época pra pagar, mas não era uma coisa assim absurdamente cara, sabe? Sim, o Senai então, recebe muito patrocínio da indústria, né? Como tu falou, exatamente. Que a Malve já fez. Então, isso facilita. Eu também fiz curso técnico no Senai de Joinville mesmo, e foi bem legal, não era um curso caro, e me deu uma introdução
ótimo. Eu sempre falo muito bem do Senai, eles até deviam patrocinar a gente. Com certeza. Eu faço propaganda do Senai, eu adoro. Ai, ai. Mesmo que, tipo, você tenha... Mesmo que a gente tenha feito faculdade e tudo mais, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente ter na cabeça pra conseguir o emprego. Porque nem tudo que tá descrito naquela vaga você precisa preencher, né? Tem muitos posts no LinkedIn e na internet falando sobre isso, sobre pesquisas que as mulheres, né, aplicam para vagas só quando elas preenchem um percentual enorme de requisitos daquela vaga, né? E homens já não são tão assim, eles já... não, preencho 3, vambora, tô me candidatando. Então, eu acho legal falar isso para incentivar aqui as ouvintes mulheres do podcast, que nem sempre quando você começa naquela vaga, o empregador espera que você preencha todos os requisitos, né? E quando eu cheguei aqui no Canadá, tinha uma vaga que era para Lead Graphic Designer. E eu não sabia que tinha essa palavrinha ali de Lead Graphic Designer antes de eu assinar o contrato. E aí eu sempre falo disso, que eu cheguei pra assinar o contrato e falei, opa, peraí, eu não posso ser lead. E aí a pessoa que me contratou falou assim, não, relaxa, vai dar tudo certo. E aí eu pensei, bom, se a pessoa que me contratou acha que vai dar tudo certo e eu fiz testes e tudo, então quem sou eu pra dizer que não, né? Então acho que assim, é importante a gente falar isso, que você pode também aprender fazendo um pouco no trabalho mesmo. Eles não esperam que você saiba tudo. Sim, com certeza. E sei lá, acho que todo o trabalho ele vai ou te ensinar uma coisa nova ou aumentar a sua experiência. Então, mesmo que, como você falou, eu não tenho, sei lá, 70%, 60% do que estão pedindo, acho que já é o suficiente, porque é muito do dia a dia. E as pessoas, o seu coordenador, o seu chefe, ele vai te passar porque ele quer que você trabalhe bem. Então, as pessoas que estão ali vão estar do seu lado. Então, elas vão te ensinar. E ainda mais, eu acho que a gente que é brasileiro, a gente está realmente acostumado a ser dinâmico, a ser multitarefa, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente aprende rápido, né? Quando você tem essa... enfim, você entendeu? Sim, adorei. Voltando para a parte do freelancer, além do Behance, daquela aba do freelancer de trabalhos, você tem mais dicas para quem quer trabalhar como designer de moda freelancer? Ou designer de superfície, ou designer UX, tudo que você faz aí? Então, além de ter outras línguas no seu currículo, né? De falar um inglês legal, ou de ter uma outra língua que faça você se destacar, um espanhol, um francês, de estar com seu portfólio sempre atualizado, de estar ali pesquisando no Behance todas as vezes, até no LinkedIn também, se você, por exemplo, eu tenho o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Se você botar lá, Nova York, freelancer design, vão aparecer as vagas que estão lá, e aí você pode se aplicar também. E acho que uma coisa que me ajudou e que eu demorei a entender é se manter fiel ao seu estilo, assim, sabe? Quando eu comecei, eu fazia de tudo um pouco, porque eu achava que eu precisava ter uma gama gigantesca de coisas para eu receber trabalho. Entendi. E aí, com o tempo, eu fui me fechando um pouco mais no meu estilo, porque como eu já tinha outros freelancers, eu já estava um pouco mais garantida no meu pagamento mensal, e aí eu conseguia explorar outras coisas. E aí, hoje em dia, os meus clientes vêm até mim pelo meu trabalho. Não é porque eu consigo fazer um logo, porque eu consigo fazer uma estampa. Não, porque eles querem aquela cartela de cor que eu quase sempre uso, ou então aquele estampa super bold que eu sempre uso. Então, eu acho que depois de você estar com essas etapas do inglês, do seu portfólio, de procurar, também marcar um pouco ali como é o seu trabalho. Porque isso vai fazer as pessoas lembrarem de você, sabe? Tenha, não sei, elementos que remetam a você mesma, que você inclua muito no seu trabalho. Por exemplo, posso dar um exemplo meu. Toda vez que eu tô quase terminando um trabalho, eu penso assim, tá bright, big and bold? Tem que tá. Se tá menos que isso, então não sou eu. Aí eu vou dar uma outra olhada nesse trabalho, sabe? Então, acho que toda vez que você for terminar um trabalho, dá uma olhadinha pra ver se ele tem uma certa coordenação, se ele tem uma linguagem parecida com as outras coisas que você tá fazendo. Não digo nem cópia, mas digo elementos que remetam a você. Porque hoje em dia, há pouco tempo, eu percebi que isso faz diferença, que isso faz as pessoas te procurarem.
Teve um festival de cinema aqui de Marseille que me contratou para esse serviço de identidade visual e tudo. E quando eles olharam o meu Behance, eles falaram, é exatamente isso que a gente quer. Porque era um festival que estava trazendo coisas setentistas, da década de 60, 70, estava promovendo uma coisa vintage, mas ao mesmo tempo dessa época. Então as tipografias enormes que eu uso, as distorções, as cores casavam com o que eles quisessem. Não que se eles quisessem uma coisa totalmente minimalista eu não pudesse fazer. Eu posso. Entendi. Mas quando você tem essa sua marca no seu design, eu acho, hoje em dia eu acredito que os seus clientes já vão diretamente para você, assim. Então é legal sabe? manter um portfólio que seja harmônico, né? Que tenha alguma Sim. relação, que tenha um pouco da sua identidade também, mesmo que fazendo trabalhos para outras empresas, Sim, né? sim. Porque às vezes eu acho que talvez se for muito diferentão, cada coisa é uma coisa. Um é super minimalista, um é super bold, um eu trabalho com tipografia clássica, outro... É legal, faz muitas coisas. Mas o que eu entendi é que o cliente fica perdido ali. Não sei porquê, mas hoje em dia eu tenho essa sensação, assim. E o meu companheiro, ele vem da tatuagem, ele é tatuador. E ele me fala a mesma coisa. Ele fala, quando eu posto várias tatuagens diferentes, parece que a pessoa não entende que eu posso fazer aquela. Porque eu já postei tantas, se eu posto... tudo preto e branco, parece que a pessoa não entende que eu posso fazer um colorido. É por isso, é porque o seu cliente vai te procurar ali exatamente pelo você no seu produto. Porque mal ou bem, nossa, olha o tamanho do planeta Terra. Quantos designers gráficos não tem nesse planeta Terra para fazer um logo? Mas talvez a sua cartela de cor, o seu uso de tipografia, o jeito que você bota o seu elemento, isso vai fazer você se diferenciar de todo mundo que tá fazendo a mesma coisa, sabe? Então, eu percebi agora, só agora mesmo, depois de 12 anos mais ou menos de trabalho, que realmente o meu estilo pessoal é importante no meu trabalho. Sim. Entende? Tem vários designers pelo mundo, como é que você vai se destacar hoje, né? Muito louco isso. Exatamente. Mas também é um negócio que demora... Alguns designers e artistas demoram mais tempo pra se encontrar e outros demoram, né? Eu demorei todos os tempos do mundo, assim, pra realmente entender. E também se valorizar. Eu acho que, por exemplo, a gente vem de uma escola... O Senai, ele é ótimo, mas ao mesmo tempo ele me ensinou coisas um pouco fechadas sobre o mercado de trabalho. Uma das coisas que eu ouvia muito no Senai, de professores, assim, com exceção de um ou outro que era mais fora da caixinha e aí não tinha sua opinião, que eu deveria... porque dentro do design da moda é um leque de opções. Você pode se especializar em muitas coisas diferentes. Com certeza. E eles falavam, estuda essa coisa, vira mestre nessa coisa, fica o melhor possível nessa coisa, e depois você pode partir para outra. E eu não escutei isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Guria, eu sempre falo disso também. Eu tenho umas meninas que eu adoro, que elas são lá do Sul também, não sei se você conhece, são de Curitiba, que é o Tudo Orna. Ai, não conheço. E elas são, assim... empreendedoras, designers e tudo mais, há muito tempo já, dão curso há muito tempo. E elas falavam também que o professor falava, você tem que focar numa coisa. E elas nunca gostaram de focar, elas sempre gostaram de ter milhares de empresas diferentes e coisas diferentes, e deu muito certo pra elas. Claro, você aprende muito mais assim, gente. Porque eu acho que se você se foca numa coisa, você meio que fecha a sua visão também, sabe? E aí você deixa de aprender. Então, acho que, mesmo que você seja, sou ótima em fazer estampa e sou péssima em fazer logo, mas faz os dois, uma hora e você, sabe, vai equilibrar. E aí, e claro... uma coisa ajuda a outra também, né? Eu vejo muito pelo Guilherme também, Demais. que eu entrevistei, que também é um designer multidisciplinar, como você. E muitas referências do audiovisual podem ser aplicadas na moda, que podem ser aplicadas no design, na estampa, em tudo. Então, acho que eu também sou a favor desse mix aí. Apesar de ter focado no negócio por muito tempo, né? Hoje, esse emprego que eu vou mudar agora vai ser completamente diferente do que eu tô fazendo, porque eu senti que eu tava precisando de uma mudança, sabe? Tipo, Claro, eu tava trabalhando com moda infantil por muito tempo, fazendo apparel design e estampas, e agora eu vou mudar totalmente pra, tipo, adulto, área de luxo, que eu nunca trabalhei. Eu sempre trabalhei com área, tipo, popular, né? Com roupas, assim. Eu acho que você vai amar o mercado de luxo. Eu também não entendi absolutamente nada. E aí, eu me senti muito livre. Eu achei que ia ser totalmente o contrário. Eu achei que eu ia ter que ficar com a cabeça muito fechada em pequenos detalhes, pequenas coisas. E parece que não, assim. Parece que realmente é uma coisa meio conceitual. Tem que ser muito bem feita, claro. Sim, materiais interessantes, tudo, né? Eu acho que essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim. Que eu tô curiosa pra saber como é que é esse processo. Que essa empresa é muito preocupada com sustentabilidade, com qualidade do material, porque
produtos dele custam caro, então tem que durar muito tempo, né? Claro. Tem garantia pra vida toda. Então, eu tô curiosa pra saber como é que vai ser isso. Tô com medo, mas tô indo com medo mesmo pra... Normal, coragem é isso. Pra ser uma designer um pouco mais multidisciplinar como você aí, né? Ai, Então, acho que tô você vai curiosa. gostar. Ai, boa sorte. Obrigada. Queria saber agora um pouco mais sobre a sua vida de nômade digital. Claro. Me fala uma coisa que foi além das suas expectativas e uma coisa que ficou abaixo das suas expectativas como designer de moda, designer nômade digital. Ok. Acho que o que ficou assim acima das minhas expectativas foi realmente conseguir viajar, se divertir, conhecer outros lugares e ao mesmo tempo que você consegue trabalhar. Né, para toda a visão de trabalho que a gente tem no Brasil, que é extremamente assim, super fechada e não flexível e contando horas para fazer suas necessidades, contando a hora que você sai, a hora que você chega, todas essas coisas. Então, aí essa relação de estar em lugares diferentes, de estar em cidades diferentes, de poder realmente viver um dia super legal e trabalhar à noite e isso te dá um retorno, sabe? Acho que isso também é coisa dos preços. Gente, quando eu trabalhava no Brasil, olha, preço de freelancer no Rio de Janeiro é triste de chorar. Aqui, sei lá, eu já peguei logo e eu cobrei 500 euros no logo. Sabe? Já fiz flyer de lugares, já pintei mural e ganho um dinheiro legal, assim. Numa Tem dessas alguns viagens... estúdios que eu sigo que são da Europa e... Acho que tem um estúdio que eu sigo que é o Lemon Ribbon Studio, que é de infantil também. E eu eles conheço. cobram, acho que 300 euros por uma estampa, por um rapor. É mais ou menos isso mesmo. E no Brasil, às vezes é menos de 300 reais, né? Muito mais, às vezes é muito. Agora também não sei que eu tô. Já tem uns anos que eu saí do Brasil, não posso falar com essa propriedade, mas eu lembro que na época, 7 anos atrás, 5 anos atrás, era menos de 300 reais completamente, assim. E às vezes, e não é nem só isso, eu acho que, por exemplo, eu já fiz estampa no Rio de Janeiro que eu cobrei. Que eu cobrei não, que me ofereceram 150 reais. E aí essa pessoa, essa estilista, ela. A cada vez que eu mandava a estampa, né, ela queria mudar uma coisa, assim, mínima. Ah, eu quero isso um pouco mais rosa, eu quero isso um pouco maior, eu quero isso... E aí uma estampa que você mexe várias vezes e você ganha um dinheiro ridículo. E aqui você você entrega e as pessoas confiam na cor que você botou, no tamanho que você botou. Então, além de te pagarem muito melhor, você não tem toda essa chatice, sabe? De ficar... Sim. Ou então, às vezes, até uma coisa que eu ouvia muito no Rio de Janeiro é assim... Ai, eu não amei. O que você acha? Eu acho que tá bom se eu te entreguei. É porque eu acho que ela tá ótima. Se você não amou, aí é uma questão de opinião sua, sabe? Pequenas coisinhas que você fica assim... Poxa. E aqui não tem isso, não tem isso. Principalmente com meus clientes americanos e chineses. Não tem isso. É o briefing, entrega, paga, obrigado, xexê e acabou. Fim. Sério, sabe? Que maravilha. Você se sente tão bem trabalhando que você ficou tanto tempo aprendendo uma coisa, se você entrega ela daquele jeito é porque você acha que tá funcionando daquele jeito, sabe? E aí não tem esses questionamentos, então você... Não sei por que brasileiro faz isso, sabe? Não sei por que a indústria brasileira... Tem que fazer sofrer um pouco mais. Pois é, às vezes eu fico achando que, não sei, que é uma questão de micropoder mesmo, sabe? Foda. Ai, Mas muda assim, esse rosa pra salmão. Ou então, só pra dizer que não foi super fácil, né? Ou então pra ter um sentimento de que, ai, mudei uma coisa nesse projeto. Tem um pouco de mim ali. Pra não acostumar mal, né, o designer. Pode ser. Tá trabalhando pouco. Então, o seu estilo de nômade digital era viajar durante o dia e trabalhar durante a noite. Tinha alguma vez que você levava o computador, sei lá, pra beira da praia? Todos os lugares que eu estava com computador. Se eu tivesse uma oportunidade de sentar e abrir o computador e fazer coisas, eu fazia. E eu também cheguei a imprimir. Eu imprimi 2 folhas A4 com algumas coisas que eu já fiz. Uma estampa, um logo, isso e aquilo. Aí eu ia, sei lá, num café, num estúdio de tatuagem, em lugares assim, e meio que oferecia meu trabalho. Eu falava, eu sou brasileira, eu tô viajando, eu posso fazer seu cartão de visita, eu posso fazer uma estampa pra você, eu posso fazer um silk. E aí eu peguei várias coisas. Você chegou a vender suas ilustrações, tipo, assim... Na praia? A vender mesmo ou não? Ai, não. Pior que não. Mas acho que deve ser interessante, assim. Não, então, porque
Porque o computador, como você tá viajando, o computador é mais fácil de você trabalhar do que você levar material. Eu tinha alguns papéis, alguns markers pra desenhar, mas aí na estrada não ficava aquela grande coisa, sabe? Sim. Então, pelo menos no computador eu fazia uns vetores, ou então pegava do meu arquivo antigo, porque eu tenho essa mania de, estou inspirada hoje. Vou desenhar folhas e folhas e folhas e folhas e vou guardar. Vou tirar foto e vou guardar. O meu e-mail, ele é lotado de fotos. Porque eu sei que uma hora que eu tiver sem criatividade ou sem tempo, eu vou lá e resgato uns elementos e vou criando estampa, embalagem. Então, vou te contar que o Guilherme, esse menino que eu entrevistei alguns podcasts atrás, a história dele é incrível, gente. Vocês têm que ouvir. Eu vou ouvir. Eu ouvi alguns. Acho que eu comecei a ouvir. Eu fiquei conversando com ele por mais de 3 horas. Eu tive que cortar várias partes do podcast pra ficar com menos de 2 horas, mas é incrível. Sim. Ele vendeu ilustrações de aquarela de lua lá na Europa. Era em Amsterdã, eu acho que era. Sim, não era na Itália, porque ele morou por um tempo. Eu acho que era Amsterdã, agora não lembro exatamente a cidade. Mas ele fazia ilustração em aquarela e imprimia numa folha super premium, assim. Sim. Não pintava todas à mão. Ele imprimia várias e colocava numa embalagem bem bonita e vendia. Ele e o namorado dele vendiam na rua. E tirava uma grana. Ele falou que ele pagava o cartão de crédito no Brasil pra essa viagem. Pagava o passagem de avião no cartão de crédito. Chegava lá, fazia dinheiro pra pagar. Nossa, corajoso. Cartão de crédito. Sim, eu achei, assim, incrível essa história. É uma coisa que eu, que sempre fui muito, assim, regradinha e, tipo, guardar meu dinheiro, eu não sei se eu faria, sabe? Eu acho muito legal quando eu vejo a galera que tem essa coragem, assim, tipo, de... eu só vou que vai dar tudo certo. Sim, mas eu acho que também é coisa da situação, assim. Eu também, as pessoas falam pra mim, nossa, mas que coragem, você saiu saindo e foi pra países e tal. Mas acho que é a situação, assim. Você vê que aqui você tem um pouco mais de facilidade pra fazer as coisas, você não quer voltar pra aquele lugar onde você tava, que você tava preso, que você tava mal, que você tava doente. Então, meio que as coisas vão acontecendo. Na Europa, as coisas realmente acontecem. Não tô falando isso, não tô enganando ninguém, assim. O ex-namorado de uma amiga minha, ele veio pra cá e ficou aqui comigo uns 2 ou 3 meses. E ele veio com o dinheiro da passagem dele, uma casa, porque, como eu te falei, é o que salva. E ele falou assim, não se preocupa, não precisa me alimentar, vou fazer dinheiro assim que chegar. Eu falei, tranquilo, eu posso te alimentar, mas vá fazer seu corre, que é legal também. Sim. E, cara, na primeira semana dele, ele pintou um mural, que ele também pinta, né? Ele pintou um mural, umas folhinhas assim, numa padaria, 500 euros. Na segunda semana, acho que o dono da padaria tinha um amigo que tinha uma funilaria, coisa de carro, e ele falou assim, você consegue desenhar uma Ferrari aqui? E o cara assim, meio árabe e tudo, colorida, gigante, te pago 1.500 euros. 1.500 euros. Nossa. No final, meu amigo estava comprando a minha comida. Ele estava trazendo a comida pra casa. Sério. E aí, sabe, aí... Eu acho que a gente, como designer, como artista, tem que se aproveitar do fato de a gente ser isso, porque tem muitas profissões que não podem fazer isso. Quem é médico não pode chegar aqui e começar a trabalhar. Tem que passar por um processo de fazer testes, de fazer provas, certificações. Então, a gente, que é artista, tem que se aproveitar disso aí, né? E se oferecer o trabalho. Sim, por isso que me entristece toda essa falta de flexibilidade no Brasil, que ela não casa com a característica de ser artista, de ser criativo, sabe? Pelo contrário, acho que ela limita, acho que ela corta a sua criatividade na metade, assim. Quando você tá livre, você consegue produzir muito mais. E aqui na Europa é isso, de sair, conversar e fazer seu trabalho, funciona. O Brasil tá extremamente quebrado, não adianta você, posso pintar aqui? A pessoa, se ela conseguir te pagar, coitada, ela vai te pagar pouco, sabe? E aqui não é essa a realidade, que as pessoas podem investir. Aqui na França, se eu não me engano, na época do Covid, um pouco depois do Covid, se você provasse que você tinha um estabelecimento, você ganhava, assim, entre 5 e 30 mil euros do governo pra você recolocar o seu estabelecimento de pé, sabe? Pós-Covid, porque eles queriam que a economia voltasse a crescer, porque a gente parou bastante aqui também. Sim. Então, aqui em Marseille, em Paris, várias lojas que eu passava, que antes eram meio quebradinho e tudo, estão com as vitrines renovadas, estão com murais super coloridos, porque essas pessoas realmente pegaram esse dinheiro e investiram no negócio delas. E aí, quem ganhou? Os designers, os artistas que estavam ali prestando serviço para essas pessoas. Que demais, cara. Bom, agora fala uma coisa que ficou abaixo das suas expectativas. Uma coisa que ficou abaixo das minhas expectativas. Desfiz que as minhas expectativas estavam já bem baixas. Isso é importante falar.
Então... Você foi com expectativa baixa, né? Eu já fui achando que eu ia ficar 3 meses aqui e eu ia embora, assim. Eu não achei que eu realmente fosse ficar tanto tempo. Eu acho que as coisas que deixam, assim, a gente um pouquinho mais retraída, por exemplo, se você viaja muito pela Europa, você começa a chegar em alguns lugares que pessoas como eu já não estão tão seguras, entende? Por exemplo, quando eu passei 1 mês na Croácia, se eu não me engano. E aí, em vários lugares, por muitas semanas, eu era a única pessoa não branca. E não só não branca, muito diferente de todas aquelas pessoas. Então, eu sou uma pessoa com uma passibilidade incrível no Brasil. Eu sou uma pessoa de pele clara, eu não tenho cabelo crespo, eu não tenho traços. Meus traços são mais indígenas do que negros, por exemplo, mesmo que a minha família seja misturada. Então eu tenho passibilidade no Brasil. Já sofri racismo, claro, mas tenho uma passibilidade incrível. Aqui, dependendo do lugar que você tá, você fica com medos reais. Tipo, será que vai ter um nazista nesse lugar? Tinha lugares lugares que eu, às vezes, principalmente na Croácia, que foi o lugar que eu fiquei mais tempo sem ver pessoas parecidas comigo. Eu ficava olhando num lugar do lado de fora, assim, pra ver se eu via uma pessoa não branca lá dentro. Porque era a única forma de eu saber que aquele lugar era seguro. Já aconteceu de eu estar num lugar e eu precisar sair pelos fundos, assim, porque tava chegando um grupo de neonazis. De não me sentir segura. Tá chegando um monte de homem careca gigante e eu ia ficar lá sozinha. Não tinha ninguém, não tinha pai, mãe, não tinha ninguém. Sim. Então, acho que essas coisas assim, que a gente não realiza quando a gente tá no Brasil, que a gente tem um baque. Mas aí também não é nos países mais conhecidos da Europa. Isso não acontece na Alemanha, na França, na Itália. Mas se você for pra Croácia, se for pra Albânia, se você for pra, Polônia... Eu não consigo nem imaginar isso, porque, né? Privilegiada, branca, olho relativamente claro, bem. Mas é legal, assim, ouvir essas experiências. Tem um podcast que eu comecei a ouvir agora, que é com a Marcela Ceribelli, minha musa dos podcasts. E ela fez uma parceria com a CVC sobre um novo podcast dela, né? Sobre viagem. E o primeiro episódio foi com a Amanda 90, uma mulher que é produtora de conteúdo de viagem mesmo, já viajou para muitos países sozinha. E elas falaram sobre isso, sobre, tipo, ser mulher e visitar países que você não conhece a cultura, né? Estando sozinha. Ela fala sobre isso, então uma dica aí de podcast pra quem quiser ouvir, vou colocar na descrição também. É bem interessante. Sim, sim. Porque a gente realmente, no Brasil, a gente fica, como eu te falei antes, a nossa cultura é muito forte. Então, acessos a outras culturas são complicados pra gente. Tipo, a primeira vez que eu vi uma mulher com a burca, eu fiquei horas olhando pra ela, até foi ridículo da minha parte, porque acho que ela se sentiu mal, mas é porque eu realmente nunca tinha visto uma mulher totalmente coberta, só com o olhinho de fora, assim, achei absurdo. E eu tinha uma opinião muito pesada sobre isso, mas convivendo com as mulheres dessa cultura, eu entendi que muitas delas estão ok com essa situação. Eu tenho até uma amiga que ela usa burca, que ela brinca assim, não preciso nem me maquiar, fofa, pra sair. Preciso nem pentear meu cabelo. Ela usa burca mesmo ou só ela o hijab? se cobre... Não, ela usa tudo. Tudo. Eu acho super pesado. Mas é isso. Hoje em dia, eu conheço pessoas que estão inseridas nessa cultura e que são pessoas felizes. Então, quem sou eu pra falar, né? E aqui na França... A gente muda muito, né? A gente muda muito quando viaja, quando conhece outras culturas, sim, sim. Nossa, eu tenho vergonha de alguns pensamentos que eu tive quando morava no Brasil, sabe? Eu nem cheguei a colocar isso pro mundo, graças a Deus. Mas eu tenho vergonha do que eu pensava, às vezes. É muito louco isso. Exatamente. E não só você como uma pessoa branca, mas a gente também, como pessoa minoria, tem pensamentos enraizados na nossa mente que nossa, tem vergonha de ter pensado isso. Mas acontece, é toda a sua criação, né? A gente tem no Brasil, o racismo é estrutural, né? Ele tá dentro da nossa sociedade, assim, não tem como separar a sociedade brasileira desse racismo. Então... a gente pensa besteira. Mas é isso que é bom. A gente cresce, a gente evolui, a gente viaja, a gente conversa com outras pessoas e a gente entende que não dá pra se meter, assim, em certas coisas. Principalmente culturais, cara. Eu não comento mais. Faz parte de quem nasceu ali, quem vive ali, quem tá inserido ali. Eu não tenho local de fala, né? Com certeza, total. Bom, agora a gente vamos falar um pouquinho sobre aquele teu post no LinkedIn sobre as principais diferenças de trabalhar com design no Brasil e na França. Sim. A gente não precisa falar da parte polêmica. Obrigada. Porque o que mais me interessou nele foi realmente o conteúdo que você trouxe ali sobre as diferenças, né? Então, eu vou ler aqui, você citou 4 diferenças. Eu vou ler aqui o que você escreveu sobre cada tópico. Então, primeiro, citando aqui a Débora. Na França, se você fala que sabe algo, você sabe e ponto.
Não precisa provar que é mestre no Photoshop, ou que fala inglês, ou que fez curso de UX, ou que tira foto profissional debaixo d'água. Então, eu me identifiquei com isso, porque eu trabalhei em vários lugares diferentes aqui. E só o primeiro, que era numa empresa pequena, eu tive que fazer teste de criatividade para desenhar uma mini coleção de 3 produtos. Os outros que eu fiz, não fizeram. Só na conversa, só do fato de você falar vários termos técnicos durante a entrevista, eles já achavam, pô, essa pessoa sabe, não precisa fazer teste. Então, achei bem legal esse ponto. Então, eu coloquei isso porque realmente no Brasil, assim, meu Deus, você tem... Não só você tem que provar o que você sabe, como você tem que saber tantas coisas, como você falou, eles pedem tantas coisas no seu currículo, no anúncio da vaga, né, que chegam a ser absurdas às vezes. E aqui, por exemplo, todas as vezes que alguém me perguntou, você poderia fazer isso? Poderia. Você sabe fazer isso, isso, isso? Sei. Às vezes nem me pediam o meu portfólio, sabe? Só de eu falar, mas eu acho que isso também é uma coisa cultural no sentido de que as pessoas confiam muito na palavra uma da outra aqui. De verdade. Em situações que eu fico até, como assim? Por exemplo, o meu companheiro que é tatuador, praticamente todos os clientes dele vão lá, fazem a tatuagem, aí ele fala, deu 200 euros. A pessoa, então eu vou lá tirar o dinheiro e daqui a pouco eu volto. Isso acontece quase todo dia, diariamente. Eu não consigo imaginar uma situação dessa no Brasil. De você ir comprar uma coisa numa loja, receber um serviço e falar assim, pera aí que eu vou lá na ATM, Isso não existe, isso não existe. Não. Então eu também acho que faz parte da cultura. Eu acho que eles não acreditam que você vai falar que sabe muita coisa sem saber. Principalmente se você vai ter que fazer a coisa. Sim. Entende? Acho que talvez ali numa conversa de bar pode ser que sim. Mas eles não acreditam que você vai falar, sei fazer estampa, técnica, corrida sem pé. E não saber fazer. Acho que não faz sentido na cabeça deles, sabe? Então, acho que isso era muito cansativo no Brasil. Ter que saber tanto, provar tanto pra uma coisa que te pagava uma coisa ridícula, sabe? No final. No Brasil, eu fiz teste para as empresas que eu me cadastrei, né? Me apliquei pra vaga. E mesmo depois de ter trabalhado na Malve 3 anos e tá lá no meu LinkedIn e eles serem da mesma região, eu apliquei pra outra empresa da região e eu tive que fazer um teste também. Não faz nenhum sentido. Olha só, cara, tipo, eles têm ali, né, o catálogo da Malve com as minhas coleções que eu fiz e mesmo assim eu tenho que fazer um teste. Realmente, eu fiquei, tipo, surpresa com isso quando eu cheguei aqui. Eu fico achando que é coisa de micropoder. Infelizmente, eu acho que no Brasil a gente não se enxerga como nação, como parte de uma mesma coisa, então você se coloca um pouquinho acima, então você precisa fazer com que aquele que tá um pouquinho abaixo de você te mostre alguma coisa, sabe? Sim. Dança aí, faz aí, me mostra aí. Tem outra coisa também, que nas entrevistas que eu fiz, pelo que eu me lembre, eu não lembro de falar tanta coisa técnica, sabe? Eu lembro de falar mais sobre, tipo, coisas pessoais, talvez, sobre mim. E aqui, uma coisa que o meu chefe fala muito, quando a gente vai entrevistar, ele fala, não, se a pessoa fala ficha técnica, fala, tipo, palavras-chave que são técnicas que uma pessoa que fosse de fora não saberia... Aí tá certo, sabe? Ele pede, tipo, me descreve como é que era o processo de criação na sua empresa. Então, esse que é o teste, sabe? E ele falou assim, se a pessoa fala vários termos técnicos durante a entrevista, ela sabe. Não tem como a pessoa estudar isso. Claro, porque é uma coisa de dia a dia, né? E aí fala menos sobre a sua questão pessoal. Claro que tem algumas empresas que têm uma política mais, assim, tipo, de startup, que querem ser um pouco mais descontraídas. Mas mesmo assim não é tão invasivo quanto algumas empresas do Brasil, sabe? Nossa, no Brasil é demais. É umas perguntas extremamente pessoais, tipo orientação sexual, ou o número de filhos que você tem, quantas pessoas tem na sua casa, qual a renda. Cara, eu nunca ouvi essas perguntas aqui. Nunca. Jamais, assim, não faz nenhuma diferença. Tem uma pergunta que eles fazem aqui que, assim, por lei, eles não podem perguntar se você é residente permanente. Mas eles perguntam assim, você é do Brasil, você tem intenção de ficar aqui? Sabe? Tipo, é sutil, sabe? Entendi. E aí, você bem educadinho, né? Você gosta do Canadá? Você tem intenção de ficar aqui? Sabe? Entendi. É bem louco. Eu achei bem educadinho, assim. Segundo tópico. Sim. Que a Débora falou. Eu nem lembro mais. Pausa de almoço de 1 hora, só no Brasil. Aqui a gente entra na agência 10 da manhã e 11h30 já tem uma pausa pro lanchinho. Além de pausa para comer, para fumar, para tomar café ou olhar o celular. Na verdade, ninguém controla suas pausas.
Exatamente. Ninguém, nunca, nossa, nunca. E eu faço esse trabalho por esse birô e é um trabalho assim flexível, eu não vou todos os dias. E quase todas as vezes que eu chego lá, eu chego certinho, 10 horas da manhã, ninguém nem chegou ainda, né? E é isso, várias pausas. Não existe ninguém ficar te olhando fazer alguma coisa. No Brasil acontecia muito isso, de você tá no computador e do nada para a pessoa ali atrás de você. Checando, né, o que você tá fazendo. Isso, até se eu estiver fazendo uma coisa super importante, eu começo a errar tudo. Porque eu fico nervosa, me dá ansiedade. E aqui, nossa, jamais tem isso. Aqui, às vezes, eu tô lá no computador trabalhando, passo... Eu não fumo, né? Mas parece que todo mundo fuma aqui. Todo mundo fuma, eles fumam demais. E aí, as pessoas não se lembram que eu não fumo. E todas as vezes que eu tô passando, que eu tô no computador, assim, passa alguém e fala, vamos lá fumar. Vamos lá fora, vamos tomar café. Vamos lá. O tempo inteiro. Mas ainda assim, no final do dia, tá tudo feito. Nunca passa uma coisa para outro dia, que isso também é uma coisa que na França não tem, mesmo que você tenha o seu tempo de fazer, tem as coisas do dia. Isso é bem diferente aqui no Canadá. O tradicional é chegar às 9, nas empresas que eu trabalhei, né? O tradicional é chegar às 9 e sair às 5. E as pausas de almoço são, assim, de meia hora. O tradicional é meia hora. Tem gente que faz em menos tempo, porque geralmente, tipo, leva só uma salada, um sanduíche, alguma coisa assim. A galera não almoça, né? Eu acho super estranho. Eles adoram o jantar, pra chegar depois, pra ficar um tempo com a família. E então é assim, se você trabalha em escritório, você tem pausa pro café, mas não é regrada. Tipo, como nessa parte, tipo, das pausas, se você quiser sair pra ir no Tim Hortons, que é tipo um Starbucks aqui do Canadá, só que mais barato. Se você quiser pegar o carro e ir lá comprar, é ok, sabe? É tranquilo. Se você trabalha num emprego que é, tipo, de loja, por exemplo, como eu trabalhei na IKEA, tem pausas regradas. Daí tem uma folhinha lá que você preenche em qual horário que você vai tirar as suas pausas de... se não me engano, eram 2 pausas de 15 minutos. Se você trabalhava todas as 8 horas, né? E uma pausa de meia hora pro almoço. Então, era bem regradinho quando eu trabalhava na IKEA. Mas quando você trabalha em escritório é diferente. Mas ninguém chega, tipo, 10 da manhã, assim. É 9 horas e sai às 5. Então, eu acho que o Canadá exporta um pouquinho ainda da cultura americana de trabalho, né? Que aí fica um pouco mais próxima, entre aspas, da cultura brasileira, né? Que a galera na América, de uma forma geral, na América do Sul, Central e do Norte, trabalha muito. De verdade, trabalha muito. E tá muito longe de ser o estilo do trabalhador francês. E isso é em todas as áreas de trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela é vendedora de loja. Eu já fui muito tempo vendedora de loja no Rio de Janeiro. E era aquela coisa de ficar em pezinha, de ficar com a mãozinha assim bonitinha. A pessoa entrou na loja, bom dia, posso te ajudar, o que você quer? Apresenta aqui a coleção Ana. A minha amiga, ela fica sentada no sofá da loja. De boas, tem que fazer coisas? Tá, ela vai lá, ela arruma roupa, ela bota uma música, ela dá uma dançada. O cliente chegou, ela dá bonjour e parou no bonjour. Eu acho o máximo, assim. Eu não quero que ninguém fique me olhando. Eu gosto de entrar e ficar tipo, ok, I'm just browsing, thank you. Eu acho que aqui eles só fazem assim, tipo, tudo bem, se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, beleza, fala comigo. Eu falei, ok, thank you, I'm just browsing. Que é um termo legal, que antes de morar aqui, de falar um pouco melhor inglês, eu acho que eu falava, tipo, I'm just looking. I'm just looking. E assim, uma expressão que eles falam que eu acho que é legal, tipo, eles, ok, I'm just browsing, thank you. Browsing é legal mesmo. E aqui é meio assim também, as pessoas elas só vão até o vendedor se realmente elas precisarem de alguma coisa específica. E quase nunca, todas as vezes que eu fui visitar essa minha amiga, no sofá ela estava, no sofá ela continuou. Só quando a pessoa realmente chegou ali pra pagar que ela levantou. E normal, e não é uma má trabalhadora por isso. E aqui em Marseille também tem essa galera que limpa a rua. E aí a lei é assim, a rua é uma coisa que, uma das poucos empregos que você realmente precisa acordar muito cedo, porque quando os trabalhadores saem, as ruas têm que estar limpas. Sim. E aí, 6 horas da manhã, eles começam a limpar a rua. Só que assim, eles definem quando a rua está limpa. Então, se eles começarem a limpar 6 horas da manhã e 8 horas da manhã, pra eles a rua está limpa, acabou o trabalho deles. E eles vão pra um outro turno, por exemplo. Sério? Sim. Caramba. Mas tem gente que reclama. A galera fala que francês não trabalha, que francês trabalha mal, que se você precisar resolver uma coisa burocrática na França, meu Deus, nossa, pense no Brasil 50 mil vezes pior. Porque realmente a galera não está a fim de te ajudar, não está a fim de trabalhar, e se ela puder passar pra 10 pessoas em 10 lugares diferentes, ela vai. Então é vantagens e desvantagens ali, né? Sim. Bom, vamos para o terceiro tópico.
Acabou o trabalho, pode ir embora. Ninguém aqui precisa inventar coisa pra fazer, pra justificar o pagamento no final do mês. Tu acabou teu projeto às 15 e não tem outra coisa pra fazer? Tchau e benção, meu filho. Vai pra casa dormir. Cara, eu botei isso porque no Brasil realmente eu precisava inventar coisas pra fazer. E às vezes coisas que não estavam linkadas exatamente ao meu projeto daquele momento, mas que se meu chefe passasse e eu já tivesse terminado, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Mesmo que, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu fazia nessa fábrica nesse escritório que também facção de mochila, que a fábrica era na China, mas a gente fazia algumas pequenas coisas lá também no escritório. Uhum. E esse emprego era um emprego que eu tinha que inventar coisa. Por exemplo, eu tinha 15 estampas pra fazer por dia. Sim, 15 por dia. Fazia mesmo. Eu falo para as pessoas, elas falam impossível. Fazia, mas é vetorial, então um pouquinho mais tranquila. Entendi. E as pessoas ficam, nossa, como assim 15? Meu Deus, impossível. Beleza. Mas eu fazia rápido, porque era por exemplo, muito das mochilas eram infantis. Então era um desenho infantil, um vetor, e aí fazia um sorvetinho, um negocinho, dividia ali as cores, né? Porque era serigrafia, então eu precisava da matriz das cores. E terminava rápido. Às vezes, realmente, 4 horas da tarde, eu já tinha feito as 15 estampas que eu tinha que fazer no dia. Poderia ir fazendo as outras estampas do outro dia? Poderia, mas se eu começasse as outras estampas do outro dia naquele dia, 10 horas da manhã eu já teria terminado o meu trabalho. Ou daqui a pouco eles vão te dar 20 estampas pra fazer por dia. Ah, sim, também tem isso, né? Que bom trabalhador trabalha mais. Isso aí é uma coisa que meu pai me falava também. Sim, muito. Eu acabei com 3 marcas hoje em dia nessa empresa que eu trabalho por causa disso. Ah, faz uma marca bem? Ah, beleza, então vou te dar mais uma. Ah, conseguiu fazer as 2, beleza, vou te dar mais uma. E aí vai. Se você for fazendo, vão te dando mais e mais e mais e mais e mais. Sim. Mas aí, eu acho que se o seu salário é legal, beleza, se mate pela sua empresa. Mas quase nunca é isso, gente. Quase nunca é um salário que vai... Eu não sei como é no Sul, mas a vida no Rio de Janeiro, ela é incrivelmente cara. Eu já cheguei a comparar, juro, preços em Paris e preços no Rio de Janeiro, eles são quase que equivalentes. Lá no sul, onde eu morava, em Joinville e Jaraguá, é acessível. Eu conseguia viver sozinha. Eu saí de casa com 19 anos pra morar primeiro com outras 2 meninas. E depois eu morei sozinha num apartamento pequenininho, mas eu conseguia pagar esse apartamento, que eu acho que era 500 ou 600 reais, sozinha. Nossa, é perfeito. Eu conseguia pagar minha faculdade, que era uns 700 reais, e conseguia guardar dinheiro pra viajar e comer, sabe? Nossa, perfeito. Não tinha carro, não tinha várias coisas que várias pessoas têm, mas eu tinha minhas prioridades ali, que era, tipo, morar sozinha, pagar a faculdade, guardar dinheiro pra viajar e comer o básico. E comer na empresa também, essas coisas. Então, eu, assim, também eu consegui um emprego como estilista muito cedo já. O meu salário não era, tipo, super alto, sabe? Eu acho que tinha muita gente lá que ganhava muito mais que eu. Mas eu conseguia fazer o que eu queria, então pra mim tava tudo certo, sabe? Então, na minha visão, eu acho que é acessível morar lá em Joinville e Jaraguá. Então, se alguém quiser se mudar pra lá, eu não conheço Joinville, mas eu conheço Jaraguá e eu acho muito lindo. Eu também. Tem um mercado lá, né? Eu adoro Jaraguá. Eu fui quando eu era adolescente, eu me apaixonei. O sul do Brasil é incrível, assim, realmente eu gosto bastante. E que bom, porque Rio de Janeiro e São Paulo, eu lembro que mesmo nesse emprego que eu ganhava um pouco mais, que era o design de produto, já quando eu voltei pro Brasil de novo, eu já estava fazendo freelancer, porque realmente era um custo de pagar lugar pra morar, de comer, e não tinha nem como você guardar dinheiro, assim, impossível. Assim, eu acho que nessa época eu morava sozinha também, mas era tipo uns 1.000 e pouco meu aluguel. E numa kitnet ridícula, sabe? Muita diferença. E eu só morava lá porque se eu morasse, por exemplo, com meus pais, para economizar dinheiro, era muito longe. Que tem isso ainda no Rio de Janeiro, né? Todos os ambientes de criação, as empresas, elas são centro-zona sul. E aí você que mora na região metropolitana, são 2, 3 ônibus, trem, metrô, horas. Então eu pagava um aluguel caro pra manter minha sanidade mental. Não, guria, esse negócio de relação com distância, de onde que você trabalha, pra onde você mora, mudou muito a minha percepção. Porque hoje em dia eu dirijo 1 hora e é tranquilo, como se estivesse indo no mercado, sabe? E quando eu me mudei pra Jaraguá do Sul, que é 1 hora de distância de carro de Joinville, por causa disso eu pensei, nossa, é muito longe. Porque lá as coisas são mais perto, lá em Joinville e Jaraguá, né? Se você vai na casa de um amigo que é mais de 20 minutos, nossa, essa pessoa mora longe de mim. Nossa, menina, no Rio de Janeiro, eu ia visitar amigos, eu demorava 3 horas pra chegar. Olha só. Aqui, se eu pegar 3 horas de um trem, eu tô no norte da França. Do extremo sul pro extremo norte do país, assim. Muito louco. E no Rio de Janeiro, se eu saísse de São Gonçalo e eu fosse pra Botafogo, na Zona Sul,
era isso, 2 ônibus, 3 ônibus, vai 3 horas de viagem. E ridículo. E quando você se muda pra Europa, você fica, meu Deus. Sim. Eu vou daqui pra Paris como se nada fosse. Para as pessoas daqui é uma viagem, e são 3 horas. Elas ficam assim, vou viajar pra Paris. Né? Eu falo que viajar, você vai dar um pulo ali. Um trem de 3 horas, alta velocidade. Pertíssimo. Delícia. E as pessoas ficam me achando doida. Cara, mas aquilo que tu falou ali sobre acabar o projeto, ir pra casa e ter que inventar coisa, eu lembro que no Brasil também eu tinha dificuldade com isso, porque o meu banco de horas, lá na Malve era banco de horas, né? Também era sempre negativo. Eu sempre tava, tipo, querendo tirar um dia de folga pra viajar, e aí eu poderia repor esse tempo, né, trabalhando, mas sempre era negativo. Muitas pessoas tinham banco de horas positivos, e o meu eu sempre tava ali na risca, sabe? Porque eu ficava assim, pô, mas se eu consigo fazer esse negócio rápido, com qualidade, por que eu tenho que ficar aqui, sabe? Pois é, e aí eu usava o tempo pra pesquisar. Eu usava muito o meu tempo pra pesquisar, porque lá na Malve é incrível o setor de pesquisa deles. Eles têm tipo uma parede, assim, que tem tipo um cofre gigantesco, que é uma biblioteca lá dentro. Uau. Então, tu gira, assim, o cofre e abre. Ou pra ficar, tipo, no Pinterest ou no WGSN. Eles tinham todas as possibilidades de pesquisa, eles têm lá. Então, eu achava muito legal isso na Malve. Então, eu usava muito meu tempo pra pesquisar, porque eu era rápida fazendo as minhas coisas. E aí, eu sempre, assim, nunca tinha banco de hora muito positivo, não. E aqui, mas menina... que bom que você pelo menos usava pra pesquisar, né? Porque às vezes eu ficava... Eu não tinha esse acesso a grandes coisas nesse trabalho, e eu ficava às vezes, sei lá, fazendo minhas coisas no computador, ou realmente inventando coisa pra fazer. Aqui nesse trabalho, eu não preciso inventar, porque sempre tem muita coisa. Como eu falei, eles percebem que tu consegue mais, eles te dão mais coisa pra fazer, sabe? Nesse trabalho. Eu vou mudar para outro trabalho agora, que é uma empresa maior, eu acho que não vai ser assim. Eu acho que assim, tu tem as tuas descrições ali do que tu vai fazer e é aquilo. Eles não vão ficar te dando mais coisa, porque é uma empresa maior. Então eles nem têm esse tempo de, acabou aqui, vou te dar outra coisa. Não, realmente deve estar tudo bem planejado pro seu dia. Vamos ver aí como é que vai ser. Vai ser bom. Quarto tópico. Mais uma vez, uma fala da Débora, a última. O básico que você faz no Brasil é excepcional aqui. Deu bom dia, atendeu o telefone, perguntou se o coleguinha quer ajuda e ficou até a hora da agência fechar? Nossa, funcionário do mês. Sério. Eu fui funcionário do mês apenas por agir como um trabalhador brasileiro comum. Exatamente. Adorei. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Mas isso prova que a gente trabalha muito bem. Porque a gente chega aqui, às vezes, achando... Quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu sentia falta no Brasil, eu não tinha tempo de voltar a estudar. Como eu te falei, que eu sou que nem você, eu gosto muito de estudar, eu gosto do ambiente acadêmico. E aí, as pessoas do meu lado já estavam fazendo uma pós-graduação, já estavam fazendo mestrado. Mas eu trabalhava tanto, ainda tinha os meus freelancers, que eu não tinha esse tempo. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a me aplicar como designer, eu pensei... Vai fazer falta ter uma pós, vai fazer falta ter um mestrado. Absolutamente nada. Só a minha experiência, mesmo se eu tivesse faculdade nenhuma, só a minha experiência, ela já me coloca num lugar que, principalmente aqui no sul da França, se eu for competir com algum francês, coitado. E não sou uma pessoa arrogante, né? Não tenho essa autoestima toda, tô falando a verdade mesmo, porque... A pessoa vai perguntar pra mim, você entende disso? E muito provavelmente eu vou entender. E aqui, o designer gráfico, ele vai ter uma coisa muito limitada. Uma coisa que as pessoas não sabem também é que o tempo de estudo no Brasil, ele é maior do que aqui na França, por exemplo. E aqui, não. Aqui eu já vi que é uma faculdade de moda, ela é, se eu não me engano, 3 anos, um bacharelado de moda. Tanto que quando eu comecei a aplicar o meu currículo aqui, eu tive essa dica de amigos, mesmo que tivesse o ano ali que eu estudei, eu não lembro, 2010 a 2015, 2014, eles falaram assim, bota do lado o tempo de estudo, porque mesmo que tenha o ano ali, o recrutador francês vai julgar o seu bacharelado pelo mesmo tempo que as pessoas fazem aqui. E você ter estudado um pouco a mais, isso te ajuda. Porque, por exemplo, eu pensei em voltar a estudar aqui. Só que o meu francês não estava num nível legal. E aqui na França, realmente, para você fazer uma faculdade, tem que estar num nível legal. Mas eu pesquisei porque eu morei num lugar, em Paris, que tinha uma faculdade de comunicação muito perto. E aí eu queria, talvez, ver isso, né? E aí eu fui lá pesquisar, e aí eles falaram, com os seus 5 anos, se eu não me engano, porque eu demorei um pouco mais para fazer minha monografia, com seus 5 anos de estudo, você entra no mestrado.
Você não vai fazer uma graduação. Olha. Mesmo que for em comunicação, você entra no mestrado de comunicação. Caramba. E eu fiquei, muito nossa! né? Muito diferente. E a gente, quando a gente vem pra cá, a gente se sente tão desqualificado, mas é totalmente o contrário. A gente estuda mais, a gente trabalha mais, a gente aprende mais sozinho, sabe? Eu vejo nesse bureau que eu tô, eles chamam muito freelancers. Eles gostam de trabalhar com freelancers. E aí, por exemplo, quando eles pedem freelancer pra grafista, que é o designer gráfico aqui na França, cara, parece que todo mundo fez tudo no Canva e botou ali pra mim. Porque algumas coisas sou eu que julgo. E eu fico, e tudo igual. Mesma paleta de cor, mesma tipografia. Parece que Pode realmente ser que alguém... façam isso mesmo. Pode ser que façam. E aí você fica, pô, agora eu entendi. Agora eu entendi por que eles realmente colocam a gente do Brasil nesse patamar. Porque a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente não tem essa facilidade, talvez... Né? Eu comecei a trabalhar logo antes de começar a faculdade também, porque eu já tinha feito curso técnico no Senai, então isso me ajudou bastante. E aqui o college é muito puxado. O pessoal fala que tu não consegue trabalhar e estudar full time, assim, fazendo college, porque maior, são muitos trabalhos. São muitos trabalhos que tem que fazer. Então, o pessoal consegue pegar poucas horas de trabalho durante o dia e eles não vão pegar essas horas de trabalho numa empresa que tem a ver com o que eles estão fazendo na faculdade. Eles vão pegar trabalhos, tipo, em bar, em loja. Coisa bem flexível, né? Que dão, assim, pouquinhas horas só para eles fazerem um dinheirinho. E aí, no verão, eles vão trabalhar também nesses lugares durante todo o período. Ou também tem uma outra opção que o pessoal faz aqui, que é o co-op, que é uma coisa que é meio com a faculdade já, sabe? Um contrato que a faculdade faz lá pra tu fazer, tipo, um estágio, assim, que eles fazem, sabe? Tipo, eu não sei muito sobre isso, mas já ouvi uma galera falando sobre essa questão do co-op. Então, eles começam a praticar muito depois de ter estudado aqui no Canadá, sabe? Não conseguem, tipo, conciliar o trabalho da moda com a faculdade de moda ao mesmo tempo. Então, isso foi uma coisa que eu sempre falo, que a gente que é do Brasil tem a possibilidade de conseguir um trabalho de assistente enquanto tá fazendo faculdade de moda, sabe? Então, é muito legal isso, porque tu tá vendo ali na prática o que tá acontecendo, o que tu tá aprendendo na faculdade. Então, isso põe a gente à frente, eu também concordo, quando vai trabalhar fora. Verdade. Aqui eu não sei muito como funciona. Eu sei que eles têm um estágio também, quando eles estão na escola. No último ano da escola, se eu não me engano, eles fazem um estágio. E aí, depois, eles podem se aplicar pra universidade. Mas acho que é uma coisa um pouco mais simples, assim. E muita gente aqui não estuda. Praticamente todos os meus amigos franceses aqui não têm só o ensino médio. O college deles, Olha né? só. Apenas, Caramba. sim. Não é uma coisa assim... No Brasil não tem opção, né? Assim, tem que estudar, realmente. Tem que acabar aqui e fazer uma faculdade. Assim, mesmo que você venha de um lugar periférico, é um foco seu. Tem que ser. E aqui não, porque você vai conseguir trabalho de qualquer jeito. Então, se você não quiser fazer uma faculdade, né? Como você falou antes, não é pra todo mundo. Sim. Esse ambiente acadêmico não são todas as pessoas que têm essa facilidade de aprender dessa forma. Então, muitas pessoas simplesmente não estudam. E tem empregos bons, com salários bons, sem estudar. Aqui o pessoal estuda, ou vai pro college, ou vai pra universidade, pra área acadêmica. Mas também aqui tá começando um movimento também muito grande para profissões de trades, que eles falam que são as profissões como, tipo, encanador, mecânico, que são de serviços. E aqui, se você quer ser um mecânico, existe uma certificação, existe um curso que muitas vezes você consegue bolsa para esse curso. Então, aqui o pessoal estuda bastante, sim. Eu diria. Às vezes não é tão longo quanto um curso no Brasil, como você falou, mas existe bastante possibilidade de cursos. Aqui tem bastante coisa técnica, mas é também, se você quiser uma coisa específica, assim, eu quero trabalhar com navios ou ser eletricista, e aí você pode ter um curso técnico até pelo governo também. Mas é isso, se você quiser, sei lá... Porque essa que é a coisa. Eu conheço gente aqui que fala, você é vendedora, vou trabalhar no mercado. Porque você vai ter um salário que vai te dar uma vida digna, sabe? Então, não é nem uma questão de... não... Tem gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é cantora, mas ela trabalha no mercado. Ela faz dinheiro cantando, mas ela tem todos os benefícios do contrato dela de um trabalho legal. Então, ela tem não é plano de saúde, não. Ela tem uma facilidade para comprar remédio, por exemplo. Ela não paga por remédio se ela precisar comprar, porque ela tem o Carne Vital, se não me engano. Ou então ela recebe benefícios para os filhos. Né? Então, muita gente aqui tem o seu trabalho, assim, um subemprego, entre aspas, porque esse contrato te dá uma facilidade de vida. E aí você tem tempo suficiente para fazer as outras coisas que você gosta. Com e certeza. Desenvolver essas coisas. Com certeza. É outra vida, né? Assim, outro jeito de viver.
Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você acha que iria ter te ajudado ainda mais na sua trajetória? Ter aprendido francês. Nossa, com certeza, porque eu tive a oportunidade de estudar, só que eu achei que era uma coisa tão longe, assim. E eu No lembro que eu Brasil falava... mesmo, antes de pensar Sim. em morar na Nossa, França? muito antes, muito antes. Eu tinha uma amiga que ela fazia francês e também era uma coisa assim. Eu não lembro, não lembro se era uma ONG, alguma coisa assim que trabalhava com imigrantes de países africanos. Eles ensinavam francês, eles ganhavam alguma coisa, uma coisa assim. Interessante. E aí ela fazia esse curso e aí ela falava: vamos, por favor, não quero ir sozinha, vamos aprender outra língua, ver filme em francês sem tradução. E eu ficava, que ia aprender francês? Eu ficava, língua morta dessa, eu vou aprender pra quê? Eu falo inglês, não preciso. Caramba, Aí eu olha teria realmente só mudado isso. Como o mundo dá voltas, né? Demais. E eu te falei no e-mail que a primeira vez que eu saí do Brasil, eu vim pra França. Pra fazer pesquisa pra empresa chinesa. E aí parece que tudo tava me colocando loucura, aqui. gente. E quando eu cheguei aqui, o meu nome é comum aqui. O Débora é comum. Então não é estranho pras pessoas. Que tem muito Eles isso. falam Deborah? Como é que eles falam? Deborah Drummond. Deborah Brito Drummond. Que lindo! E aí, até meu nome aqui é meio que normal. E como é que eles assim. falariam o meu nome? Mariana. Que fofo. Mariana. Tudo deles, Eu acho que eu já ia mudar pra Marie. Então, eu já ia mudar pra Marie e tudo certo. Aqui no Canadá, Mariana, ou Mary, é um nome muito antigo. São senhorinhas que têm esse nome, Mary. Tipo, sério? porque vem muito da rainha, a rainha Mary, Elizabeth, sabe? Então, não tem muita gente Mariana aqui, eu acho legal. Então, eu acho interessante. Quando vem meus amigos brasileiros, vêm pra cá, eles ficam, nossa, nomes assim, não sei, Jéssica, Nayara. Eles ficam, nossa, que nome maravilhoso. E o meu, tipo, super comum. Ok. Deborah. Que engraçado. A mãe do meu marido, a minha sogra, né? Ela até fala, por que tu não mudou o teu sobrenome pro sobrenome dele, que é Stolf, que é diferente? Você casou. Sim. Mas é diferente no Brasil. Isso que eu falo. Aqui não existe Lima. Não existe Lima, não existe Silva. Exatamente. Quando eles ouvem, aqui na França, quando eles ouvem, eles acham lindíssimo, diferentíssimo, assim, super interessante. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava, quando eu tiver um marido, eu vou trocar o nome. Mas daí eu comecei a gostar eu comecei a amar meu nome, sabe? Tipo, nossa, meu nome tem vários As, fica tão harmônico. Eu falei, gente, meu nome é lindo, Mariana Lima, tipo, tudo harmônico, vários As ali, parece que fica bonito, tipo, num design, sabe? Sim, é equilibrado, né? Daí eu comecei a amar meu nome, e também por questões de documentos, a gente decidiu não trocar meu nome, porque ia ser muito complicado muito também. mais complicado. Passaporte, não sei o quê. E tinha uma professora minha, que ela falava assim, sabe, professora da dificuldade de moda, tem uma escritora que ela tem alguns livros com o nome de casada e alguns livros com o nome de solteira. Então, pensem bem quando vocês forem casar, porque aí tem que ficar vários livros diferentes. Tudo. Sim, aí vão nem achar que você escreveu tantos livros assim, vou te resumir. Eu também eu não sou casada, mas eu penso em casar, mas não quero trocar meu nome, assim. Acho que lindo. A gente já construiu obrigada. A gente já construiu uma coisa com o nosso nome, o Google tá lá, já tá tudo certinho. Se a gente trocar, vai ter que... Não. Ai. Bom, pra gente finalizando aqui o nosso podcast, tem umas perguntas finais. Tem uma pergunta que o pessoal ama. Que eu até tava parando de perguntar, mas me falaram, faz a pergunta que a gente gosta. Quem é a Débora antes de morar na França e quem é a Débora depois de morar na França? Nossa, eles gostam de perguntas difíceis, né? Nossa. Eu acho que a Débora antes de morar na França tinha uma cabeça fechada pra algumas coisas, assim. A Débora antes achava que sabia tudo, de uma certa forma. Não por maldade, assim, mas por experiência de vida, né? De toda essa coisa estrutural que eu te falei antes. A Débora de antes colocava pessoas em certos lugares por conta do que essas pessoas aparentam ser, né? De onde elas vieram, como é a aparência delas. Então, tinha essa mania, por coisas ruins que eu passei no Brasil mesmo, de colocar essas pessoas em certos lugares. E a Débora, depois da França, sabe que isso não é possível, assim, não é possível, que a especificidade de pessoas sempre vai ter, que a cultura de pessoas vai influenciar em como elas são, em como elas agem, que nem sempre pessoas que têm opiniões diferentes da minha são totalmente contrárias à minha. Às vezes você ouve uma opinião diferente que quase que se encaixa com as coisas que você pensa, talvez de um ponto ali. Então eu acho que antes eu era muito fechada para muita coisa, e agora viajando e depois de morar na França, eu percebi que não dá pra viver uma vida assim, sabe? Nem digo que eu achava que eu sabia muito.
Não achava, mas eu achava que aquilo era aquilo e ponto. E agora eu percebi que o ponto é uma vírgula e que vai continuar vindo coisas, sabe? Adorei. Mas eu acho que viajar faz a gente perceber isso. Adorei essa sua resposta. Obrigada. Dica de livro, filme ou série que você tem aí para os mochilers. Ai, gente, então, eu sou uma pessoa, assim, um tanto quanto nerd de coisas, sabe? Eu não vejo tanto YouTube e não ouço tanto podcast assim, mas eu estou sempre lendo Por e tentando enquanto, ver uma... por enquanto. Por Podcast enquanto, é uma pois droga. mas... Depois, quando você começa menina, primeiro, você pensa... Quando eu ouvi um do seu, eu já ouvi 5. Aí eu fiquei, meu Deus, não, vou ter que me focar aqui. Mas é coisa de, sabe, de quem cresceu lendo HQ, livro e vendo... entendi. Acabei não tendo tanto esse lado social de ter vontade de ver e ouvir tantas pessoas. Mas agora, realmente, foi o que você falou, dá vontade. Mas tá sozinho, assim, vou tomar um café que vou ouvir. Ainda mais louça. em outro lugar, né? Pois é. Então, eu vou recomendar uma série que eu revi agora e um livro que eu voltei a ler agora. Esse livro eu tô lendo em inglês, então eu não sei como é que é ele em português, mas é um livro que eu amo. Eu li na faculdade e nesse momento pós-Covid eu tô lendo de novo, porque eu sinto que ele tem uma coisa pra me dizer. E ele se chama The Third Wave. Ele é do Alvin Toffler. Ele é um sociólogo, futuristólogo, não sei se essa palavra existe. Mas é um cara que pensava muito no futuro, ele é um autor americano. E aí esse livro é um livro de economia, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas muito interessantes sobre a nossa sociedade. Porque esse cara, nos anos 70, por exemplo, ele já falava que a gente ia evoluir para pessoas que tinham computadores pessoais, que a nossa sociedade ia ser baseada, né, nessa coisa de produção. E aí, lá nos anos 80 ou 90, ele já começou a falar sobre sustentabilidade, já começou a falar sobre esse tipo de posicionamento. Então, eu acho que ele é um cara que tem uma cabeça muito à frente. Legal. E aí, nessa época de... Muito, muito legal mesmo. Nessa época de pandemia, eu pensei assim, cara, eu acho que talvez as coisas vão mudar depois do Covid. E aí pensei, poxa, eu vou reler esse livro, porque às vezes tem um insight ali, alguma coisa que pode me dar um tchan. E aí eu tô relendo de novo e eu acho esse livro incrível, porque além de ser interessante pra mim, esses assuntos de como se abordar o futuro, eu acho que ele escreve muito bem. Então é interessante, muito legal. Não conhecia esse livro. Achei interessante que você falou ali que é de economia, mas fala muito sobre sociedade. Mas uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos aí, que economia, na realidade, é mais de humanas do que de exatas. Eu não sabia disso. Pois é, eu acho, Estão falando bastante sobre isso. Porque nesse livro ele mesmo diz que a economia é como o ser humano naquele momento está tendo um comportamento e fazendo dinheiro com esse comportamento. Então sempre vai mudar de acordo com o que o ser humano muda. Então a economia vai estar sempre ligada ao comportamento humano. Não tem como, assim, sabe? E nesse livro ele explica várias coisas. Ele explica que, tipo, a primeira onda econômica é essa coisa da agricultura, a segunda é a industrialização, a terceira é a tecnológica, e depois da terceira, a quarta e a quinta vão vir tão rápidos que a gente não vai nem conseguir assimilar. Então é um livro, nossa, incrível. Eu adoro esse livro. Vou colocar na minha lista aqui. Bota, assim, muito bom. E série, eu tô revendo essa série agora porque eu adoro coisas de viagem no tempo, eu adoro essas coisas desses lapsos dimensionais, eu amo, e eu tô revendo Dark. Deve ser a terceira vez que eu estou vendo essa série, mas realmente eu amo. Eu nunca vi, mas eu conheço ela, bem famosa essa série, né? Sim. E eu, a primeira vez eu vi em inglês, a segunda vez eu vi em francês, porque eu tava treinando francês, agora eu estou vendo em alemão. Isso é muito bom. Eu gosto. Muito bom. Eu preciso aprender italiano, eu tô fazendo isso. Eu vendo uma vez as séries curtinhas no Netflix em italiano, com legenda em inglês, e aí depois revendo tudo em italiano. Perfeito. Eu acho que é melhor, pelo menos pra mim, assim, né? Que cada pessoa tem um jeito de aprender. Mas pra mim, aprender ouvindo é realmente muito mais fácil. Se eu precisar decorar alguma coisa, eu vou ler ela 1000 vezes e não vou conseguir. Se eu me gravar falando e eu ouvir, vai ser muito mais fácil pra minha mente repetir isso. E aí, com a linguagem é igual. Não tenho facilidade de aprender línguas. Eu sei porque eu estudei muito. Então, ouvir ajuda demais, assim. E rever séries, né? Que você já sabe o que eles vão falar ali. Exatamente. Ajuda você sabe muito. O contexto, exatamente. Eu Legal. vi uma minissérie, eu acho, mas aí é um pouquinho pesada, mas ela é legal. Ela é uma animação em 2D da Netflix, que ela é em italiano. Só que, como o meu Netflix é em português, o título ficou em português. Acho que se chama Entre Linhas, alguma coisa assim. Que aí, se você quiser ver, é bem curtinho. É um pouco pesado, porque fala um pouco de ansiedade, fala um pouco de depressão, mas ao mesmo tempo, assim, com umas lições de vida legais, sabe? E é em italiano, então... Eu vi em italiano também, porque eu entendo um pouquinho, assim, e aí eu vi eu acho muito legal também em italiano, assim.
Eu não tinha noção de como as outras línguas eram interessantes até realmente estar aqui e ouvir as pessoas falando, e as expressões e tudo. E agora é uma coisa que eu amo, assim, quero aprender novas línguas aqui pra frente. Legal. Se eu conseguir lembrar de que eu sei. 3 cidades preferidas. Ai, que dificuldade. Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Do planeta? Brasil, tudo. Vou falar Rio de Janeiro primeiro, claro, com certeza. Sou apaixonada, sou uma eterna apaixonada pelo Brasil. Não saí do Brasil por conta do Brasil. Saí do Brasil por conta do trabalho no Brasil, que é o que eu realmente reclamo. Acho que Paris, porque mesmo eu não amando totalmente, eu tenho uma relação, assim, né, com essa cidade. Ela é uma cidade incrível. Tem coisas, assim, acho que a cidade em si não é nem tão grande coisa, porque a França é muito parecida. Claro, tem os seus pontos turísticos e tudo, que é bem legal. Mas as pessoas de Paris, elas são muito particulares, assim. Elas respiram criatividade. Se você tem a oportunidade de ir numa soirée, que seria um jantar na casa de alguém, nossa, você conhece artistas, você conhece designers. Então, acho que é muito legal. E, só 3, difícil demais. Tá, fala 5 então, vou mudar aqui. Ai, ótimo, eba! Só porque ótimo. você é nômade digital já conheceu muitos lugares. Então aí fica muito difícil. Aí eu acho que a terceira seria Xangai. Nossa, Xangai é muito, muito, muito incrível. Você se sente teletransportado pro futuro, assim, desceu lá, tô 3.000 anos no futuro, assim, muito legal. Pra quem gosta de tecnologia, pra quem gosta de arquitetura futurista, é massa demais. A quarta eu vou dizer Marseille, porque agora eu moro aqui. E também é uma cidade muito legal, multiétnica, com a saída pro Mediterrâneo, lindíssima. Pra quem vem do Rio de Janeiro, parece que você tá em casa, porque é região portuária. Legal. Tem várias pessoas de várias tonalidades de cor diferentes, de vários estilos diferentes. Tá muito legal. E a quinta, eu diria, acho que Ljubljana, na Eslovênia. É Ljubljana? Acho que é Ljubljana o nome da cidade. Olha, não conheço a cidade. É linda, linda, linda. Parece um Ljubljana. sonho. Parece... se eu não me engano, é Ljubljana, se escreve o I, seria um J. Pra gente seria Ljubljana. Aham, entendi. É linda demais, 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 demais. Ela tem tipo não sei se é um canal ou um rio que passa assim na cidade. E aí lembra muito Búzios, no Rio de Janeiro. Tem umas luzes incríveis. E, nossa, você passar... Eu passei uma semana lá, se eu não me engano, dormindo no carro, na rua. E ainda assim, mesmo passando perrengue, é incrível, muito, muito linda. E foi um dos poucos lugares para esses lados mais, assim, da Europa, mais afastados, que eu vi uma quantidade significativa de pessoas negras. Então, é uma cidade que, pra mim, era muito confortável de andar. Eu não tinha medo de entrar nos lugares, sabe? E sem falar que todo mundo falava inglês, que todo mundo era super simpático. É linda, linda, linda. E não é cara. Porque muita gente me pergunta isso. Eu quero ir pra Europa, mas eu vou pra Paris. Eu falo... Você vai ver o que todo mundo vê e vai gastar um dinheiro absurdo. Vai pra Croácia, vai pra Eslovênia, vai pra um lugar... Até Albânia eu já fui, que não é um lugar turístico. E ainda assim, incrível demais, demais, demais. A Europa tem muitos lugares que a gente realmente não faz ideia, que são maravilhosos e não são tão caros, porque Paris é caríssimo. Então... Se der pra ir pra um outro lugar, sim, vai. Porque você vai ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, sabe? Você pode... Bota aí no Google, Torre Eiffel, vai ter milhões de vídeos sobre. Agora, sei lá, bota aí, canal de Ljubljana. Não tem. Você vai ter que ir lá ver. Ai, adoro, gente. Débora, muito, muito, muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu tempo aí, entre... trabalho, freelas, tempo de mãe agora também, né? Verdade. A gente nem falou sobre isso, acho que seria um outro podcast sobre Menina, é um outro maternidade. Trabalho, tá? Nossa, é um outro trabalho. Esse aí é o trabalho, assim, que eu trabalho mais, na verdade, mais do que todos os outros. Mas eu que agradeço, Mariana, de verdade. Foi até bom, assim, conseguir falar nesse momento de tensão da Europa, né? Porque o clima aqui tá pesado. Foi muito bom poder falar de coisas, assim, que deixam a gente mais leve, tudo. Tô me sentindo até melhor. Te agradeço de coração também. Ai, que bom que você tá se sentindo assim, que eu consegui passar um pouco de tranquilidade pra demais. você. Tava nervosa, né? Nem parece. Tava nervosíssima, falei demais, falei até demais. Nossa. Adorei, muito obrigada. Pra quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Então, se for para coisa de trabalho, eu geralmente é e-mail mesmo, né? Que é o meu nome, deborabritodrumont@gmail.com. Mas se as pessoas quiserem trocar dicas de trabalho, ou quiserem conferir meu trabalho, ou quiserem perguntar alguma coisa também, eu tô respondendo as mensagens lá no LinkedIn, que também você pode encontrar com o meu nome, Débora Brito Drummont.
E também eu tenho o Instagram profissional, né? Que também é o meu nome. Claro, Débora Brito Numão. E aí lá tem alguns trabalhos, tá meio desatualizado, mas tem alguns trabalhos lá. As pessoas que me seguem, eu olho também, se for um perfil de trabalho eu também sigo, também dou uma olhada nos trabalhos, troco figurinha, acho super legal. Se quiser me perguntar qualquer coisa por qualquer plataforma, LinkedIn, Behance, Instagram, fica à vontade, assim que eu tiver um tempo eu vou responder. E também quero conhecer o trabalho de pessoas do Brasil. Pretendo começar também a fazer um banco de dados com freelancers brasileiros para os trabalhos aqui do Biro, que acho que vai ser muito bacana. Ai, que incrível. Então, quem quiser me passar portfólio também, vou olhar com muito carinho. Aí, pessoal, quer ganhar em dólar, em euro? Fala com a Débora. É isso, me manda, porque realmente tem muita... Principalmente agora, né, no verão, tem muitas campanhas que estão abrindo agora. A gente tá abrindo a agenda do Biro para produções de verão e já chegou identidade visual, já chegou pôster, já chegou estampa. Então a gente vai realmente precisar desse material. Então, fala comigo, gente. Perfeito, muito obrigada novamente. E para quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Instagram do Moda na Mochila. E é isso aí, pessoal. Lembrando, se você gostou desse episódio, dá um link aí no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente ali na notinha do podcast. E é isso aí. Espero que tenham gostado do episódio com a Débora, essa história maravilhosa. Beijinhos e até a próxima!